Olá pessoas, bem-vindos e bem-vindas ao Vives. Eu sou a Vivi Maurei e nesse podcast compartilho algumas reflexões sobre livros, filmes e séries, cultura pop, tudo que não consigo colocar no Substack. Além de falar um pouco sobre a vida como imigrante brasileira vivendo em Portugal. Bom, para esse último episódio do ano, eu até pensei em fazer uma retrospectiva de filmes e séries e livros, porque eu finalmente terminei de ver Ted Lasso. Que série magnífica, gente, sério. Eu vi Shrinking também, que é espetacular. Foram tantos filmes bons. Livros, então, eu trabalho com livros. E sim, eu leio muitos deles. Então é uma loucura aqui querer dar conta de falar de todos, quem dera. Mas acho que vale a nota aqui que eu comecei o ano com a Sofia de Mello Breiner Andressen, uma poetisa portuguesa das mais geniais. Eu li a obra poética dela inteira. E eu comecei finalmente Don Quixote, de Cervantes. E eu termino o ano com um livro especial que já promete ser um grande, Museu da Revolução, de João Paulo Borges Coelho. Mas então, em vez de ir por esse caminho, eu tive aqui uma ideia doida que surgiu para um conto que eu devo escrever em algum momento, mas eu pego emprestado aqui para brincar com vocês, que são as tirinhas no jarro. Cada tirinha de papel contém uma frase e eu digo o que essa frase me faz lembrar, pensando especificamente no ano de 2024. Obviamente que por cobrir o ano inteiro, cada frase aqui vai me fazer pensar em zilhões de momentos, mas a ideia é escolher um, mesmo que não seja necessariamente o mais importante, mas aquele que estiver na superfície do pensamento e me vem à cabeça mais rápido. Então vamos às tirinhas. O que me fez sorrir? Uau! Pra quem me conhece sabe que eu sou de sorriso fácil, então é quase impossível escolher um, mas eu não posso começar meu próprio jogo aqui quebrando as regras, então vamos tirar logo esse band-aid. Foi uma situação muito inusitada, foi incrível na verdade. No início do ano eu fui com os amigos do trabalho para um evento literário aqui em Portugal, em Póvoa de Varzim, que é o Corrente de Escrita, e todo esse evento foi inesquecível, mas teve um dos dias que eu troquei ideia num dos almoços com um poeta português, e logo antes dele ser chamado no palco para a mesa dele, ele me pediu pra cantar alguma coisa que eu gostasse pra que ele cantasse no fim da apresentação. Eu acho que ele pensou que eu fosse cantar algum clássico do MPB. Eu não sei por que me veio essa música, mas eu cantei Graças à la Vida, de Mercedes Sosa. Se vocês ficarem até o final do episódio, eu faço uma surpresa pra vocês saberem que música é essa. Acabou que ele nem cantou a música, mas todo esse momento, essa troca com esse poeta foi muito especial e me fez sorrir de verdade. Um arrependimento instantâneo. Olha, eu costumo ser aquela pessoa que se tiver que se arrepender um dia, que seja das coisas que eu fiz e não das coisas que eu não fiz. Eu não posso dar detalhes, mas eu me arrependo de ter mandado uma mensagem ou outra de WhatsApp para uma pessoa específica. Quem nunca, né? Um café da manhã especial. Esse sem dúvida foi no dia do meu aniversário, 4 de abril. Ganhei panquecas da minha roomie e uma cesta enorme e linda da minha mãe, que mandou de surpresa pro escritório. Foi o dia inteiro comendo, socorro, mas foi lindo. O reencontro com uma memória da infância. Putz, foi mais de uma. Mas teve essa, quando eu fui pra Comic Con aqui de Portugal, no Porto, no início do ano, e eles tinham uma área só de arcade e consoles de videogame. E tinha Donkey Kong Country 1 num Super Nintendo, e eu fiquei jogando por um tempinho na hora do almoço. Minha mente voltou, é claro, para meus tempos de Super Nintendo no apartamento em Ipanema, com a minha mãe e o meu irmão. Quando eu era criança, né, pré-adolescente, adolescente. Foi incrível. E eu acabo juntando aqui com outra memória, perdão, eu não consegui manter só as regras do jogo aqui, mas é que o criador do Chrono Trigger morreu esse ano, no dia 1º de março, Akira Toriyama. Eu acho, tá, gente? Eu não... Se eu estiver falando alguma besteira, pelo amor de Deus. Mas acho que foi isso. E junto com o Donkey Kong, o Chrono Trigger é o jogo da minha infância, cara. Eu amo demais. Enfim, aí teve esse momento também. A pessoa que me fez rir até doer a barriga. Essa eu lembro bem. Porque faz tempo que eu não gargalho assim de doer a barriga, mas nesse dia rolou. Foi num jantar do Timelapse. E esse maluco, que era um americano jornalista, loucaço, levou as próprias perguntas pro jogo de perguntas do jantar. E, cara, foi muito engraçado. E não foi exatamente o que ele disse, mas como. E o fato dele ter conseguido tirar de mim um lado comediante meu que eu nem sabia que existia. Foi ao mesmo tempo engraçado e chocante. Esse jantar foi memorável. Uma manhã sem pressa. Só em férias. E de fato eu consigo pensar em alguns dias das férias assim. Um que foi bem marcante foi durante a viagem que eu fiz para Porto Covo, aqui em Portugal, em agosto.
Um maluco do Canadá que tava viajando por Portugal de bicicleta, ele se sentou na mesa comigo e a gente ficou falando da vida e tudo mais. Não é exatamente raro eu passar por isso, porque eu viajo muito sozinha e acabo tendo esses encontros e essas conexões passageiras com estranhos, o que torna a vida muito mais interessante, sem dúvida. Mas esse dia me marcou pelas coisas que ele me disse sobre esse encontro, sobre mim, e que me deixaram bastante comovida. Um café da manhã de quase 2 horas só conversando, até que ele pegou a bicicleta, foi embora, e eu fui fazer trilha até uma das praias belíssimas que tem em Porto Covo. Aliás, recomendo. Um sonho acordada. Esse é fácil, porque nem tudo eu vou poder falar aqui hoje, né, gente? Eu vou ter que roubar um pouquinho da brincadeira, claro. Mas eu fantasio que eu escrevo um romance e consigo publicar aqui em Portugal sob o meu selo editorial favorito aqui, e que o editor se encantaria muito pelo meu texto. É um sonho constante, mas pergunta se eu já comecei a escrever o livro. Aí fica difícil, né? Um momento que eu me senti inadequada. Eu percebo que cada vez mais na vida eu passo menos por essas situações. Ou talvez eu conscientemente me coloque menos nelas. Eu não sei, mas é raro eu passar por isso. Ou talvez eu que não tenha muito filtro e não saiba quando eu devo me sentir inadequada, vai que. Então, se teve alguma coisa assim parecida, foi quando uma pessoa aqui em Portugal me repreendeu por eu tê-la chamado de querida no e-mail, e basicamente por ser brasileira. Ela disse, abro aspas, eu me recuso a aprender brasileiro, fecha aspas. Eu jamais esquecerei da minha querida Maria Odete, onde quer que você esteja. Feliz ano novo, sua linda. Quando encontrei um lugar escondido na cidade. Teve um dia que eu tava fazendo hora para um jantar do Timelapse e eu encontrei um sebo de rua, um desses alfarrabistas, com pilhas e pilhas de livro no chão, nas mesas, nas estantes, sem organização nenhuma. E eu lembro perfeitamente da cena porque depois que eu parei para pensar nela, eu vi que podia ter sido digna de comédia romântica. Mas eu simplesmente caguei pra situação na hora. Eu tava de fone, escutando minhas musiquinhas de sempre, trilha sonora de filme, provavelmente, ou músicas dos anos 80 e 90. E um cara esbarrou em mim, se virou, pediu desculpas em inglês. Eu cheguei a reconhecer a presença dele, porque eu olhei pros olhos azuis piscina dele, fiz que tudo bem com a cara, virei a cara, como quem não dá a mínima, né? E continuei olhando um instante. O pior foi que a minha visão periférica percebeu o olhar do maluco se demorar no meu rosto, com a mão, sabe, a mão estava levemente erguida, como se ele quisesse puxar um papo, falar alguma coisa. E eu lá distraída, ignorando totalmente esse ser nórdico, de barba ruiva, lindo. Cara, eu mereço a solteirice, sério. Uma carta que nunca enviei. São tantas, gente, mas tantas. Eu adoro escrever cartas. Como forma de terapia até, para entidades, tipo o tempo, a vida, a morte, para pessoas desconhecidas, para mim mesma do passado, do futuro, mas principalmente para crushes não correspondidos. Eu tenho uma desse ano que eu escrevi, acho que foi em abril ou maio, não lembro de agora direito o mês, em que eu digo algumas verdades que eu nunca tive a chance de dizer em voz alta. E posso garantir para vocês que melhor coisa não há. Pode não resolver traumas necessariamente, mas ajuda. Eu recomendo. Algo que me fez chorar. Eu não era muito de chorar até o mundo depois da pandemia. Eu cheguei a fazer diário das lágrimas em 2018 e 2019 para ver quantas vezes por ano eu chorava. Porque eu sou louca, gente, ignorem. E o pior é que eu combinei comigo mesma que cada vez que eu chorasse, eu tinha que depositar R$50 na conta poupança. Que aí depois, no fim do ano, eu transformaria minhas lágrimas num presente de Natal. Juro. Claro, transformar num presente de Natal e além disso saber, né, por que eu havia chorado e qualquer que era o motivo. E eu lembro que eu comprei um smartwatch dessa forma. E olha que eu só chorei 18 vezes. E todas essas lágrimas ganharam um parágrafo explicativo da situação e um título. Depois de 2022 e 2023, tudo mudou. E aí eu jamais teria dinheiro suficiente para depositar toda vez que chorasse, porque a torneira resolveu abrir de vez. Hoje em dia eu sinto e choro com tudo. E pra brincadeira agora, além da morte do meu chefe, que é mais recente, e eu chorei pra caramba, eu lembro de um dia específico que eu fui ignorada numa situação difícil, justamente por quem eu não suportaria ser ignorada. E nossa, gente, qualquer outra pessoa, eu acho que eu não tava nem aí, mas não essa. A admiração por alguém que tenha visto. Eu admiro tanta gente aqui em Portugal, especialmente meus colegas de trabalho, minhas amigas que eu fiz aqui. É difícil escolher um momento específico. Estão vindo vários agora na minha mente. Então, para ninguém ficar com ciúmes, eu vou escolher um que tem a ver com um amigo de infância que veio me visitar no início do ano. Ele e a namorada, ambos muito queridos.
E a gente foi beber vinho no Porto, visitou vinhedos, vinícolas, whatever, eu nunca sei o nome direito. E as quintas, pronto. É que aqui é diferente. Eu conheço desde os meus 8 anos de idade, são 30 anos de amizade, uau, é incrível. Mesmo de longe, de certa forma eu acompanhei as fases da vida da pessoa, né? E eu admiro muito a pessoa que ele se tornou. Um ato de bondade aleatória. Sem dúvida eu ter recebido 7 ou 8 convites de pessoas aqui para passar o Natal na casa delas e das suas famílias. Nossa, foi algo surpreendente e muito especial para mim. Algo que eu jamais vou esquecer. O que me fez pausar? As férias de julho e agosto. Que além de Porto Covo, eu fui para Santo André, Ilha da Madeira. Viajar sozinha tem as suas vantagens também, né? Eu consigo refletir, viver o presente de um jeito diferente, observar mais em silêncio e o silêncio. E por falar em silêncio, um silêncio compartilhado. Olha, eu tive, mas eu prefiro não dizer. Essa eu não vou poder responder. Eita, um medo que eu nunca falei em voz alta. Sem drama algum aqui, tá? De verdade. Às vezes eu fico pensando se viver um grande amor não é pra mim. E se eu vou morrer sozinha, entre aspas aqui, sozinha, e sem ter experimentado essa conexão que tanta gente parece experimentar. Porque não é só ter relacionamentos, isso todo mundo tem, vai. É a ideia de dividir algo tão forte e tão especial que faz o mundo ter outro ritmo. Será que dá tempo ainda de sentir e viver isso, mesmo depois de velha? Sei lá, gente, isso é um medo. Sendo muito honesta e abrindo muito jogo aqui com vocês. O que eu imaginei fazer e não fiz? Viajar pela Europa, pro Brasil, para visitar minha mamoca. Quase 2 anos de Portugal e eu ainda estou à espera de uma documentação de residência que me permita viajar livremente, né? Sem ter medo de não conseguir entrar de volta. Mas agora falta pouco. Até fevereiro eu recebo esse documento. E aí finalmente eu vou poder gastar dinheiro com experiências. Como disse uma amiga minha de forma tão poética. Vivi, não é com viagens, é com experiências, diz ela. Concordo. Uma saudade. Minha mamãe. O que me faz seguir em frente? Cara, foi um ano completamente bizarro. Ainda que tenha sido ao mesmo tempo, se é que esse paradoxo faz algum sentido, espetacular. Embora tenha terminado de forma tão trágica. Mas eu acho que o que me ajuda, e desde sempre isso, não apenas esse ano, é ser curiosa. Saber que o que faz da vida um espetáculo digno de ser vivido são as experiências que a gente vive, as conexões que a gente faz, e esses momentos surpreendentes que nos comove e nos faz agir ou refletir. Uma pessoa que esteve sempre presente. O Rony. Se você tem um Rony, você tem tudo, é o que eu sempre digo. Meu melhor amigo, mesmo longe fisicamente, tá lá no Brasil, nunca esteve tão presente na minha vida, meu Deus, todos os dias. Te amo, Rony, e te dedico esse episódio. Sem sua amizade, 2024 seria uma cicatriz muito mais profunda e traumática. Muito, mas muito obrigada por me amar. E obrigado, ouvintes, pela paciência, pela jornada até aqui. E para quem ficou até o final desse episódio, vou deixar então aquela surpresa prometida. Eu desde já peço desculpas, eu juro que a intenção não é torturar ninguém aqui com essa surpresa. Gracias a la vida que me ha dado tanto, me dio 2 luceros que cuando los abro perfecto distingo lo negro del blanco. Y en el alto cielo su fondo estrellado, y en las multitudes del hombre que yo amo.